Bom dia, vamos dar continuidade às nossas reflexões e apresentação de antologias que durante o século XX recolheram a poesia que circulava no meio do povo, tanto a poesia que vinha das cantorias quanto outros poemas que circulavam. E hoje nós vamos comentar uma antologia muito importante, publicada em 1928 e organizada pelo poeta paraibano Francisco Chagas Batista. A edição que nós temos é a segunda edição, Cantadores e Poetas Populares, e foi publicada pela editora da UFPB e pela Secretaria de Cultura do Estado em 1997. Mas realmente a primeira edição é de 1928. Essa obra tem algumas curiosidades extraordinárias. Ela é muito importante, assim, como documentação de poetas que viveram no final do século XVIII e início do século, do final do século XVIII, a grande maioria do século XIX, e apenas uma antologia é do século XX. Então, de certo modo, nós podemos dizer que ele documenta a produção que circulou, sobretudo, no final do século XIX e início do século XX. Isso é muito importante porque de onde ele parte? Ele parte de uma percepção de que antologias anteriores, inclusive aquelas 3 que nós comentamos no vídeo da semana passada, deixaram de lado vários poetas, e poetas importantes. Então, ele vai como que fazer justiça a esses autores. Ele diz que o Leonardo Mota e outros autores deixaram de lado, textualmente, a maior e melhor parte dos versos dos poetas populares do Norte, vivos e já falecidos. Então ele parte dessa motivação, e a partir dessa motivação ele vai organizar sua antologia. Uma coisa também muito importante nesse antologista, o Chagas Batista, é que foi amigo pessoal do Leandro Gomes de Barros. E o Leandro comparece na antologia dele e é o poeta que mais tem textos na antologia. E ele diz que o Leandro é o maior poeta do seu tempo, é o rei dos poetas populares do seu tempo. Essa é a frase dele, muito interessante. Então, com essa antologia, ele quer prestar uma homenagem aos poetas que, como ele diz, ficaram obscuros e desconhecidos de nossos estudiosos da historiografia da poesia popular brasileira. Eu queria destacar um detalhe, um aspecto interessante nessa antologia, que eu vou chamar de método. E como é que ele recolhe? De quem ele recolhe esse material? E ele dá o seguinte depoimento: tenho conhecido e convivido com quase todos os cantadores dos sertões e brejo paraibano. Colhi nas próprias fontes a maior parte das cópias de poemas que compõem esse volume. Isso é um dado interessantíssimo. Ele não pesquisa em antologias, ele recolhe muitas vezes dos cantadores, de familiares de cantadores ou de amigos que já morreram. É de lá que ele recolhe esse material. São 18 autores que ele nos apresenta, a maioria paraibana, mas também tem alguns de Pernambuco e Rio Grande do Norte, tá certo? E aqui chama atenção para alguma coisa que eu já disse, que ele traz um poeta, o Agostinho Nunes da Costa, que nasceu em 1797 e morreu em 58. É o único do século XVIII. E a maioria são poetas nascidos ao longo do século XIX. E só tem um do século XX, que nasceu em 1903. Ou seja, tem um documento da poesia que circulou pelo menos ao longo da segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Eu chamo a atenção também para um fato, né? Quase todos
autores antologizados são cantadores, mas há também poetas, como Leandro Gomes de Barros, que não eram cantadores. E ele usa aqui uma expressão para designá-los, ele vai chamá-los de folhetista. Então ele denomina de folhetista ao poeta e de romance, no caso do Leandro, as obras. Né? E quando ele fala do do João Melquíades, ele diz que é um cantador e poeta de gabinete. Essa expressão é interessante, porque depois vai aparecer muito poeta de bancada, que seria esse poeta que escreve, que não é cantador. E ele diz que o João Melquíades é as duas coisas, é cantador e poeta de gabinete. Essa ideia de chamar de folhetista e chamar de folhetinhos as obras, aos livrinhos que eram vendidos, é muito interessante chamar a atenção, porque isso não faz parte, a gente vê que nessas antologias nem se fala ainda em literatura de cordel. Isso é uma denominação posterior. Então, feitas essas observações, eu queria destacar alguns trechos. Eu adoro os poemas, né? Há um poema muito interessante que é sobre a bicharada. Esse é um tema que eu gosto de pesquisar na literatura em geral. Então, um poeta chamado Germano Lagoa publica um folheto, ele traz esse folheto do Germano Lagoa, que vai se chamar O Casamento de um Calango. E é muito interessante a história, porque o Calango vai pedir a filha do Papavento, e o Papavento seria uma espécie de camaleão. E há aí um conflito, né? O Papavento responde ao pedido. Papavento respondeu-lhe que tua linhagem descobre... Vou repetir. Tua linhagem descobre que ainda és meu parente, descendente de sangue nobre. Mas não te dou minha filha, porque tu és muito pobre. E aí o Calango responde: bem conheço que sou pobre, não é preciso que diga. Mas não se fala em pobreza quando um forte amor se liga. Vale mais que o senhor me dê do que haver uma intriga. Esse folheto segue nessa, digamos, disputa do desejo do Calango se casar com a filha do Papavento e a negativa por causa da pobreza. Esse é um tema também muito interessante na tradição literária. Eu gostaria também de ler um fragmento que eu gostei muito do Silvino Pirauá. São estrofes do folheto E tudo vem a ser nada. Me chama muita atenção nesse folheto o caráter reflexivo. O caráter reflexivo. Por quê? Porque é uma constatação da passagem da vida, da fragilidade da vida, e o tempo todo esse e tudo vem a ser nada é um mote que vai aparecer ao final de todas as décimas. E ele diz assim, vou escolher só uma: vai tudo numa carreira, envelhece a mocidade, a avareza e a vaidade. E quer queira, quer não queira, tudo se torna em poeira. Cá nesta vida cansada, é uma lei promulgada que vem pela mão divina. O dever assim ensina e tudo vem a ser nada. É lógico que eu também escolhi um fragmento do Leandro Gomes de Barros, e evidentemente que o Leandro, de todos eles, é o mais conhecido, muito estudado hoje em dia. Mas tem um folheto dele que eu nunca tinha prestado atenção, que vem aqui na antologia, chama-se Esperança do Pobre. E ele escolhe folhetos do Leandro, todos de caráter mais social e satírico. E aqui, essa décima é muito bonita, e ele vai denunciar e vai mostrar a condição da pessoa muito pobre na nossa sociedade da época, e que, de certo modo, tem muito a ver com a contemporaneidade. O pobre nasce em um prólogo, cria-se sempre lutando, aprende quase correndo e morre ainda esperando. Planta feijão em janeiro, planta milho em fevereiro, na fé de matar a fome,
trabalha que seca o braço, chega-lhe a lagarta em março, tudo que ele plantou, come. Aqui tem a experiência do homem rural. Quantas vezes eu vi isto, né? As pessoas pobres plantarem e às vezes vem a seca e mata tudo, ou quando o inverno é muito forte, vem às vezes as lagartas, né? E comem tudo. Um outro fragmento, rapidamente, que eu gostaria de chamar a atenção é uma peleja. Aliás, a antologia é cheia de pelejas. E é de Romano Elias com Azulão. Eu gosto muito dessa peleja, até pelo caráter brincalhão que ela tem. E tem um trecho que eles vão dizendo o que é que um faz e o outro não faz. E o Azulão diz assim: se você cortar, eu corto. Se você serrar, eu serro. Se você furar, eu furo. Se você ferrar, eu ferro. O que tem é uma coisa. Você berrando, eu não berro. E aí o Romano responde: você chegando, eu chego. Você não indo, eu não vou. Você perdendo, eu ganho. Você apanhando, eu dou. O que tem é uma coisa. Você é doido. Eu não sou. E para encerrar a nossa conversa, eu escolhi um fragmento do João Melquíades, que é um grande poeta, vale a pena ser lido, que eu acho muito bonito, exatamente porque ele vai definindo poeticamente as coisas. Vai dizendo o que são as coisas, vão dizendo, criando imagens belíssimas muitas vezes para os objetos. Tem um momento que ele diz assim: janela comprida é porta, porta pequena é janela, curral é prisão de vaca, porteira grande é cancela, casa é morada da gente, língua de pau é tramela. E mais adiante ele diz assim: música de burro é chocalho, pau que toca é viola, velho caduco é vovô, moço enxerido é pachola, serviço de sapateiro é fazer obra de sola. Então, eu chego ao final dessa conversa apresentando essa importante obra do Chagas Batista e espero que você curta, que você divulgue, que você conheça. Se tiver gostado da nossa conversa, pode se inscrever no nosso canal, que é Dona Denise, a minha mãe. É um canal que visa, sobretudo, a divulgar arte, cultura e outras coisas mais. Muito obrigado e tenha um bom domingo e vamos conhecer melhor nossas tradições, a nossa poesia popular cheia de tanta riqueza. Muito obrigado.